É um fragmento florestal dentro de uma cidade superpopulosa que passa a ser um refúgio dentro da área urbana, né, para toda a nossa biodiversidade. Eu sou o professor Marcelo Gordo, professor da Universidade Federal do Amazonas, do Departamento de Biologia, Instituto de Ciências Biológicas, e coordeno o projeto Sauim de Coleira, que trabalha com a espécie ameaçada de primata que ocorre aqui na região de Manaus. Quem passa às vezes não percebe a relevância que o fragmento de floresta que ocorre aqui tem para a cidade, né? Se você olhar no mapa ou na imagem de satélite, você vai perceber que o fragmento de floresta onde o campus está inserido, né, ele está praticamente no meio da cidade, né? Então ele acaba funcionando como uma área tampão, que a gente chama. Ele é uma área que ameniza o microclima dessa região em volta desse fragmento. Então é uma área que regula um pouco a temperatura, a umidade desse local mais localmente, né? O campus da UFAM representa a maior parte desse fragmento, onde boa parte da biodiversidade local, ou seja, de plantas nativas e animais nativos, né, da nossa região, conseguiram sobreviver aqui dentro. A gente perdeu muitas espécies devido à fragmentação, isolamento do fragmento, degradação do ambiente que ocorreu durante muitos anos. A gente perdeu muitas espécies, mas ele continua sendo um fragmento com altíssima biodiversidade, né? Sinceramente, eu gosto muito porque sai desse habitual de, assim, daqueles locais mais cheios de concreto, né, com todo aquele azulejo branco, aquele concreto acinzentado, né, então sai muito dessa estrutura muito sem graça, muito sem vida, e vai algo mais colorido, né, que é o verde. E isso, querendo ou não, traz um sentimento acolhedor, até porque nós, como seres humanos, né, nós fomos feitos para estar na natureza. Nas cidades, né, não existe muita, infelizmente, né, mesmo que a gente esteja no Amazonas, as cidades não têm tanta arborização assim. Já que aqui na UFAM tem um monte de árvore, tem um monte de copa de árvore, então é menos quente, né, é mais friozinho, é um clima muito bom, eu gosto. Assim, nesse processo de entrar na UFAM e ter esse contato, acho que é muito importante a UFAM, sabe, fazer projetos de extensão. Eu, inclusive, tem muitos projetos de extensão que trabalham com isso, trabalham com essa percepção dos alunos, com essa integração com a natureza. E isso é muito importante, porque, querendo ou não, a gente tem uma carga horária extensa, uma carga horária que exige muito dos alunos, e então ter essa integração com o meio ambiente traz uma sensação de paz, de que a gente está, sabe, uma troca constante de sensação. Por ser uma área muito grande e preservada, por ter essa proposta de ser uma área de conservação, quando a gente entra, a partir do momento que a gente passa do portal ali da UFAM, a gente já sente essa mudança de temperatura muito grande, principalmente quando está nessa época de chuva, assim, constante, né, a gente sente essa mudança de temperatura. Olha, se a gente começar a degradar muito esse fragmento de floresta que a gente tem, onde está o campus, né, ou se a gente perdesse ele totalmente, né, ou a grande parte da floresta que compõe o campus, né, ia ser uma perda muito grande em termos microclimáticos. Então a gente ia passar, aqui é uma mancha de amenidade nas temperaturas, ia ser o contrário. Então a gente ia passar a ter uma área extremamente urbanizada, ia ser uma mancha de calor, uma ilha de calor, né? E isso ia comprometer toda a cidade, irradiar para toda a cidade. Então ia piorar ainda mais a situação de Manaus em relação à temperatura, né? Sem contar que a gente ia perder um patrimônio biológico gigantesco, né? Porque dentro do campus a gente ainda tem populações de várias espécies, incluindo o sauim de coleira, que é a espécie ameaçada, né? Então a gente ia perder tudo isso daí, né? Com certeza várias populações de várias espécies iam acabar desaparecendo, né? Mesmo que sobrasse alguns pedaços de floresta. O fato do campus ter ficado isolado do restante da floresta, né? Da mata contínua, isso afeta diretamente as espécies que estão aqui dentro.
algumas mais, outras menos, né? Então espécies que precisam de uma área de vida muito grande, né? No caso dos animais, ou seja, precisa de uma área enorme para um único indivíduo, né? Espécies de plantas que ocorrem em baixíssima densidade, né? Um indivíduo a cada vários quilômetros e tal. Essas espécies são altamente afetadas pela fragmentação, né? Porque a população fica isolada, então é uma questão de tempo para essa espécie ser extinta localmente, porque você vai ter muito poucos indivíduos permanecendo nesse local, então geralmente essas populações acabam desaparecendo, né? E geralmente isso afeta as espécies maiores, as espécies que precisam de mais recursos para produzir os seus descendentes, né? Sua prole, suas sementes grandes ou animais grandes, e os grandes predadores também. Então a gente perdeu a maior parte dos grandes predadores que existe aqui na nossa região. Isso altera toda a estrutura das comunidades. Então vários animais desapareceram em função disso, né? Outros se deram muito bem pelo fato de não ter mais grandes predadores, né? E não ter mais a concorrência de animais grandes. Então os macacos, o sauim de coleira, o parauacu e até mesmo o macaco de cheiro, que entrou recentemente para o campus, se deram bem com a ausência de macacos maiores, né? Então isso afeta diretamente toda a estrutura, né? Eu já vi muitos pássaros. E o mais legal também foi um tamanduazinho muito bonitinho. Ele tava brincando assim e foi muito fofo, mas eu vejo mais inseto aqui mesmo. Já vi preguiça sendo resgatada no meio da rua, já vi cutia, já vi macaco e já vi alguns pássaros diferentes também, que não sei identificar quais são esses pássaros, mas já vi alguns pássaros sim. E ouvir também o barulho dos pássaros, o canto dos pássaros é muito interessante, porque um dia desses eu descobri que a gente ouve daqui o canto dos tucanos, e eu não sabia identificar o canto dos tucanos. Hoje em dia, eu acho que a grande ameaça é a pressão externa, política principalmente, né, de colocar grandes obras atravessando o campus. Então, por diversas vezes já houve tentativas do governo municipal e do governo estadual de atravessar grandes avenidas dentro do campus, né? E a universidade sempre conseguiu barrar esses empreendimentos, né? Pela autonomia que ela tem. Então essas são as grandes ameaças. Outras ameaças são as invasões irregulares, né? Que isso pode vir a acontecer, mas que a universidade sempre conseguiu, bem ou mal, né, às vezes demorando um pouco, mas sempre conseguiu controlar todas as invasões, que sempre foram relativamente pequenas, né? Com exceção da década de 70, que foi quando surgiu o bairro Coroado, que aí houve uma grande invasão. Coroado inteiro era o campus, era dentro do campus, né? Então houve uma negociação dos invasores se retirarem numa parte do campus e a outra parte do campus virou o bairro do Coroado, com indenização por parte do governo e tal. Os efeitos de borda é uma grande ameaça quando os pedaços de floresta que estão em volta, que pertencem a outras instituições ou empresas particulares e tal, podem vir a desmatar essas áreas. Então isso vai trazer o impacto mais próximo do efeito de borda, mais próximo da área central do campus. Então isso vai afetando o campus. Então é uma ameaça. As obras internas dentro do campus são uma ameaça, no entanto é uma ameaça, digamos assim, parcialmente controlável, porque existem compensações, já é uma progressão planejada há muitas décadas, né, e que vem sendo discutido dentro do campus, como se fazer. Então o campus começou a adotar construções verticalizadas para ocupar menos espaço dentro do campus em suas obras, né? Então o avanço das obras, a gente sabe que na pior das hipóteses tem um limite no setor sul, tanto no setor norte já programado e tal, né? E que eu acho que vai ser freado, não vai avançar tanto assim, né? Outra ameaça que é constante, permanente, é a estrada dentro do campus. A estrada do campus, né, da universidade, é uma ameaça para várias espécies por causa dos atropelamentos, né? A gente vem tentando mitigar isso daí, fazendo passagens de fauna para os bichos arborícolas, né? Mas os terrestres continuam tendo sérios problemas, né? E mesmo com as passagens de fauna,
a gente continua tendo alguns atropelamentos ainda, né? Então são várias as ameaças, né? Aí ameaças em menor grau, não menos importantes, mas em menor intensidade, por exemplo, poluição. Poluição, extração de produtos madeireiros, não madeireiros, então eles não tiram grandes árvores, porque precisa de motosserra e tal, mas isso denuncia muito o infrator, mas continuam retirando madeira de pequeno porte, continuam retirando frutos em grande quantidade, isso diminui alimento para os animais aqui dentro. Então continua tendo um certo extrativismo que é meio prejudicial para a área do campus, né? Mas as ocupações irregulares diminuíram bastante. Eu acho que eu me senti muito mais conectada com a UFAM depois que eu visitei a primeira vez, antes mesmo de passar na faculdade, porque eu já sabia que a UFAM me escolheu justamente por causa dessa troca e dessa integração que a gente tem com o meio ambiente. Eu sempre gostei muito da natureza, da biodiversidade que existe no Amazonas. Então, no geral, eu me sinto confortável. Querendo ou não, é acolhedor, né? Você olhar para os lados e ver várias plantas diferentes, bonitinhas, algumas coloridas, né? Então, eu diria que é muito acolhedor, é muito aconchegante. Olha, como mensagem para manutenção e conservação dessa área, eu diria que a gente tem que aprender a valorizar o que é nosso, né? A gente tem que entender que o campus, a floresta que a gente tem dentro do campus é um patrimônio fenomenal e único, né? Você não tem em lugar nenhum do mundo um fragmento de floresta nativa, inteira, praticamente toda nativa, né? Dentro de uma cidade tão populosa como Manaus, né? E a gente tem que valorizar e tem que dar a Manaus uma cara de Amazônia, e o campus é o que há, né, de Amazônia aqui dentro. Então a gente tem que passar a valorizar o que a gente tem e passar a usar de maneira racional, né, vir aqui para fazer passeios, para conhecer, para ter aulas e tudo mais, né, e com isso a gente, quem sabe, começa a dar o devido valor para que tem na área, né, e tornar Manaus com essa cara de Amazônia, né?